Olá, programadores. Espero que estejam tudo bem com vocês. Nesta aula, falaremos sobre os tipos de dados que podem ser usados no desenvolvimento de programas de computador. Um computador é uma ferramenta utilizada para solucionar problemas que envolve a manipulação de informações. Todo o trabalho que é realizado por ele é baseado na manipulação das informações que estão contidas em sua memória. De forma geral, estas informações podem ser classificadas em dois tipos de instruções e dados, onde as instruções comandam o funcionamento da máquina e determinam como os dados são tratados. Dados, por sua vez, correspondem à porção as informações a serem processadas, fazendo as entradas e as saídas. As células de memória do computador armazenam os dados durante a execução do programa. Então, devemos informar ao computador qual o tipo de dados vamos armazenar ou manipular. Exemplos de dados são notas, nomes de pessoas, medidas, idades, enfim, temos uma série de exemplos, então, e tipos de dados. Em geral, os dados são classificados em três tipos: os numéricos, literais e lógicos. E vale ressaltar que a classificação apresentada ela não se aplica a nenhuma linguagem de programação específica. Pelo contrário, ela sintetiza os padrões utilizados na memória, na maioria das linguagens. Os tipos numéricos são originárias da matemática. Na computação, podem ser do tipo inteiro ou real. Os valores inteiros representam valores numéricos negativos ou positivos em casa decimal, ou seja, valores somente inteiros. Exemplos: idade de uma pessoa, número de degraus na escada. Os reais representam os valores numéricos negativos e positivos, ou positivos, aliás, com casas decimais, ou seja, valores reais. Exemplo: a altura de uma pessoa, valor do salário do funcionário, peso de uma pessoa, enfim, temos vários exemplos. Os tipos literais são constituídos por uma sequência de caracteres contendo letras, dígitos e ou símbolos especiais. Esses tipos de dados também é muitas vezes chamado de alfanumérico, cadeia ou o cordão de caracteres, caractere ainda do inglês strings. Como exemplos temos o nome de uma pessoa, uma placa, número do CPF, matrícula de uma pessoa, enfim, temos vários exemplos também que podem ser citados. Os tipos lógicos armazenam somente dados lógicos que podem ser verdadeiros ou falsos. Além disso, existem outras anotações possíveis para demonstrar o tipo lógico, sim ou não, 0 ou 1, true e false em inglês. Vale ressaltar que para desenvolvermos um algoritmo, é importante que se tenha conhecimento prévio do tipo de informação, dados que será utilizado para resolver o problema proposto, assim como utilizar o uso da memória do computador, pois a definição do tipo de dados mais adequado para esse armazenamento em uma variável é uma questão de grande importância,
e no desenvolvimento de programas de computador. Aqui temos alguns exemplos de tamanho de cada tipo de dados ocupado na memória do computador, e isso em bytes. Assim como exemplos, as linguagens, temos exemplos na linguagem C, onde temos o exemplo do tipo caractere, inteiro, real, lógico, e o tamanho que cada um ocupa na memória. Temos também a comparação de um tipo de linguagem em Java, que também temos os tipos e o tamanho que cada um ocupa. E revisando a aula de hoje, então vimos: os dados numéricos dividem-se em duas classes: inteiros, que não possuem parte fracionária e podem ser positivos ou negativos; reais, que podem possuir parte fracionária e podem ser positivos ou negativos. Os dados do tipo literal podem conter sequências de letras, dígitos ou símbolos especiais, delimitados por aspas. Os dados do tipo lógico só possuem dois valores possíveis: V ou F, verdadeiro ou falso. Como sugestão para melhor entendimento e fixação do conteúdo visto, proponho que vocês explorem outros tipos de dados que são tratados em outras línguas, de dados das variáveis que são tratados em outras línguas, que vocês conheçam ou que têm curiosidades em conhecer. Espero que o conteúdo abordado nessa aula tenha ficado claro, bem compreendido. Ainda que possua alguma dúvida, que vocês assistam ao vídeo quantas vezes achar necessário. Abraço e vamos para a próxima.